Bem-vindo à lição 3. Interface de alto nível para o usuário. A interface de usuário MIDP foi desenhada para aparelhos portáteis. Aplicações MIDP são mostradas no limite da área de tela. Dispositivos de memória é o fator pelo qual os aparelhos portáteis possuem pouca memória. Com os diferentes tipos de aparelhos móveis, dos mais variados modelos de telefones móveis aos PDAs, a interface de usuário MIDP foi desenhada para ser flexível o bastante para ser utilizável em todos estes aparelhos. Ao final desta lição, o estudante será capaz de conhecer as vantagens e desvantagens de se utilizar interfaces gráficas em alto e baixo nível. Projetar midlets utilizando componentes de interface gráfica de alto nível. Identificar as diferentes subclasses de tela. Saber que diferentes itens podem ser utilizados na forma de objeto. MIDP possui classes que podem prover interfaces de usuário com altos e baixos níveis de funções. Interfaces gráficas de alto nível são desenhadas para serem flexíveis. A aparência desses componentes não está definida nas especificações. A aparência varia de aparelho para aparelho, mas o programador pode ficar seguro de que o comportamento de alto nível dos componentes será o mesmo em todas as especificações e implementações. Display é a principal parte da interface do usuário MIDP. Existe uma e apenas uma instância de display para cada midlet. Apenas um componente displayable pode ser mostrado de cada vez. Por padrão, displayable não é mostrado no visor. O componente displayable possui um título associado. A posição e a aparência deste título é específica para cada tipo de aparelho e só pode ser determinada quando a aplicação estiver rodando. Devido ao limite do tamanho da tela, MIDP não define uma barra de menu dedicada. No lugar de uma barra de menu, midlets possuem comandos. Comandos são usualmente implementados pelo MIDP, que podem ser chaves rápidas ou itens de menu. O objeto da classe Command contém informações somente sobre as ações que foram capturadas quando ativado e não códigos que serão executados quando for selecionado. O tamanho reduzido da tela dos dispositivos é sempre um fator relevante quando se desenvolvem aplicações MIDPs. Para os labels de comando, essa suposição também é aplicável. Os labels devem ser curtos, porém descritivos. Para tanto, devem caber na tela e serem compreensíveis para o usuário final. A maneira pela qual um comando é apresentado depende do dispositivo utilizado. Um programador pode especificar um tipo para este comando. Este tipo servirá como um auxílio para saber onde o comando deve ser colocado. A aplicação pode especificar a importância dos comandos na propriedade Priority. Esta é uma propriedade com um argumento do tipo inteiro, e quanto menor o número, maior a sua prioridade. Command Listener é uma interface que possui um único método. O método Command Action é chamado quando um comando é selecionado. A variável do comando é uma referência para o comando que foi selecionado. Ticker é uma contínua linha de rolagem de texto que acompanha a tela. O método construtor do ticker aceita uma string que pode ser exibida. Ele só possui dois outros métodos, o padrão get e set para este texto. A classe Screen é a principal classe abstrata utilizada para aplicações gráficas de alto nível, enquanto que a classe Canvas é a principal classe abstrata para aplicações gráficas de baixo nível. Existem 4 subclasses da classe abstrata Screen: Form, Textbox, List e Alert. A classe Alert gera uma tela na qual é possível exibir um texto e uma imagem. É um componente para exibir erro, aviso, texto,
e imagem informativa, ou trazer uma tela de confirmação para o usuário. Passaremos agora para o NetBeans. O seguinte programa se encontra em sua totalidade na apostila. Executaremos este para vermos o resultado. O emulador é aberto. Em seguida, pressionamos o botão Select e selecionamos o botão que indica o menu, e será mostrado o menu da aplicação. A classe List é uma subclasse de Screen e fornece uma lista de escolhas. Este objeto pode assumir 3 modelos: Implicit, Exclusive ou Multiply. Passaremos agora para o NetBeans. Este programa pode ser encontrado na apostila. Executaremos este. O emulador é aberto e pressionamos o botão Select. E temos a nossa lista. A classe TextBox é uma subclasse de Screen que pode ser usada para se obter a entrada de texto do usuário. Permite que o usuário incorpore e edite um texto. É similar à classe TextField, pois permite a entrada de constraints e de modalidades. A classe Form é uma subclasse da Screen. É um container para itens das subclasses, tais como os objetos das classes TextField, StringItem, ImageItem, DateField e ChoiceGroup. Controla a disposição dos componentes e a transversal entre os componentes e o desdobramento de tela. Um componente ChoiceGroup representa grupos de escolhas selecionadas. A escolha pode conter um texto, uma imagem ou ambas. Passaremos agora para o NetBeans. A partir do exemplo descrito na classe Form, iremos colar o código contido no componente ChoiceGroup. No NetBeans, selecione Ctrl+Shift+F para corrigir o código. Executamos a aplicação. Teremos um exemplo com a ChoiceGroup. O componente DateField é utilizado para as entradas de data e hora. Pode conter uma entrada de data, modo date, uma entrada de hora, modo time, ou ambas, modo datetime. Novamente pegamos a Midlet, selecionada na classe Form, e colamos a codificação contida no componente DateField. E basta executarmos o código para termos um exemplo do componente DateField. Um componente StringItem é um componente somente de leitura, sendo composto de um label e um texto. Um objeto do tipo StringItem opcionalmente permite um argumento que representa a sua aparência. Passaremos agora para o NetBeans. Novamente, obtemos o código das instruções no form e colamos o código contido no componente StringItem. O componente ImageItem é uma imagem gráfica que pode ser colocada em um componente, tal como um form. O objeto ImageItem permite um objeto do tipo layout como parâmetro. Observe que a figura foi colocada na pasta do projeto. Vamos às instruções conforme os exemplos anteriores. Observe o endereço de localização da figura. O componente TextField é um item onde o usuário pode codificar a entrada. Diversas regras de entrada, mutuamente exclusivas, podem ser ajustadas. A entrada também pode ter diversos modificadores. Uma vez, utilizando o exemplo do form. Nesta lição, vimos interface de usuário MIDP, comando, interfaces de alto nível, Screen, Form, Alert, List, Textbox, subclasses de item. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas,
DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.